Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio, dando sequência à posição relativa de reta e circunferência. Hoje falaremos sobre reta tangente. É uma situação bem tranquila. O que acontece? Quando a gente fala de reta tangente, acontece o seguinte. Para a reta ser tangente à circunferência, ela tem que interceptar ou intersectar, a gente está usando esse termo, em exatamente um ponto. Então o que vai acontecer? Ó? Existe um único ponto de intersecção, vou chamar esse ponto, digamos, de ponto B. E aqui no centro da circunferência, o ponto O, que é o centro dela. Então vamos anotar isso aqui, ó. A intersecção, ó, isso é importante, a intersecção, ela ocorre em apenas um ponto. Ela ocorre em apenas um ponto, a intersecção. E se ela ocorre em apenas um ponto, o que a gente tem que lembrar? A distância desse ponto ao centro da circunferência vai ser exatamente igual ao raio. Aqui eu tenho que vai ser o raio. Só que também tem uma consequência de extrema importância. Porque se a minha reta, nem dei nome para ela, coitadinha. Ó, se a minha reta R for tangente em relação à circunferência, ela vai sempre formar 90 graus com o raio da circunferência. Então, de novo, se a reta é tangente à circunferência, ela forma 90 graus com o raio. Não dá para esquecer isso aí, certo? Então vamos escrever isso aí, ó. Se R é tangente, R é tangente a circunferência, se R é tangente à circunferência, então ela é perpendicular ao raio. Ela é perpendicular ao raio do círculo ou raio da circunferência. Nesse caso, dá para a gente usar a mesma designação. E aí, aquilo que eu disse para você, existe qual tipo de situação eu posso fazer em relação a isso? Quer ver? Ó? Eu posso trabalhar com a seguinte ideia, dentro disso aqui, quer ver? Eu vou colocar um exemplozinho, vou apagar aqui, e vou colocar um exemplozinho para você. Ó. Vou tirar a circunferência e vou imaginar o seguinte, olha só, vamos ver se eu consigo fazer com o meu compasso que desliza. Imagina isso aqui, ó. Vamos jogar uma circunferenciazinha menor aqui para você. Uma circunferência como essa aqui. E daí eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar uma reta para cá. Vou jogar uma reta para cá. Já melhoro isso, tá? Só na hora de fazer o desenho. Já vou usar um termo aqui para você que a gente pode trabalhar com essa ideia. E uma reta aqui, ó. E vou melhorar um pouquinho. Vou tirar aqui, vou tirar para cá, vou tirar aqui e vou tirar aqui. Certo? O que eu tenho ali? Deixa eu apagar minha escrita para cá também, que eu consiga explicar o que eu quero. Imagina que eu tenho a seguinte situação, trabalhe com a seguinte possibilidade, vinda de um enunciado. O que eu tenho ali? Ó? A circunferência é inscrita no quadrado de lado 8 centímetros. Isso viria no texto. A circunferência é inscrita no quadrado de lado 8. Espera um pouquinho. Ali eu tenho um quadrado e tenho uma circunferência. A circunferência, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ela está inscrita. In significa dentro, então a circunferência está dentro do quadrado. E o que isso tem a ver com reta tangente? Porque se ela está inscrita, ela toca esse lado, ela toca esse lado, ela toca esse e ela vai tocar esse ladinho. Ela encosta em cada um dos lados do quadrado. Vamos supor o seguinte, quadrado de lado A, B, C, D. E segundo o que ele falou, o quadrado tem lado quanto? Lado 8. Vamos pensar um pouquinho o que isso tem a ver com inscrição, né? O que isso tem a ver com tangente? Moçada,
Primeiro detalhe, se é um quadrado, os 4 lados são exatamente iguais. Daqui até aqui eu tenho 8 centímetros, certo? Daí você vai falar, mas o que você quer, professor? Algumas coisas eu vou pedindo ao longo do caminho. Primeiro, você consegue achar o raio da circunferência? Porque, ó, se a circunferência está inscrita, o que vai acontecer? Ligando esses dois pontos aqui, essa medida que eu marquei em azul é o diâmetro da circunferência. E o diâmetro da circunferência vai ser igual ao lado do quadrado. Vale a pena anotar isso. Ó, o diâmetro da circunferência, o diâmetro é exatamente igual ao lado do quadrado. Espera um pouquinho. Diâmetro da circunferência é o dobro do raio. O lado do quadrado vale 8. Passo 2 dividindo, o raio da circunferência vai valer 4 centímetros. Resolvido. Um pedacinho está resolvido. O que eu quero? Eu quero que você me ajude a calcular a área do círculo. Cuidado, olha o que eu falei. Área do círculo. Então vem junto. A área do círculo, ela é dada por π vezes o raio ao quadrado. Então, pera lá. π vezes o raio vale 4 ao quadrado, isso vai ser igual a 16π unidade. Centímetro, centímetros quadrados. Essa aqui é a área do círculo, do círculozinho. Quero que você me ajude a achar a área do quadrado. Vamos escrever isso aqui, ó. A área do quadrado, ela vai ser igual o lado ao quadrado. Puxa vida, o lado dele vale quanto? 8? 8 ao quadrado, isso vai ser igual a 64 centímetros quadrados. Está lá a área do quadrado. Pois é, existem algumas situações, né, que tem alguns problemas que eles trazem, o π valendo 3. Muitas vezes, quando você se deparar com essa situação em que o π seja igual a 3, entenda, é apenas a facilidade da pessoa estar passando para você para calcular, chegar numa resposta. Mas o π no padrão comum ele vale 3,14. E melhor ainda, o π ele vale π numa situação mais real, possível. Mas daí, pensa um pouquinho. Eu achei a área da circunferência, tá? Ela vale mais ou menos 48, quase 50 mais ou menos ali, se você for analisar. Só que eu quero que você me ajude a achar isso aqui, ó. Como é que eu faria para calcular a área da região não ocupada pela circunferência? Isso aqui. Como é que eu faço para achar essa área que não é ocupada por ela? Raciocina comigo. Você calcularia toda a área do quadrado e retiraria a circunferência. Olha o que eu acabei de falar. A área não ocupada, ela vai ser a área do quadrado 64 menos a área da circunferência, 16π. O professor faz o quê? Dá para você deixar assim. Se ele pedir para você trocar por 3,14, daí você troca por 3,14, multiplica, daí você subtrai. Se não, meu amiguinho, a tua resposta vai ser essa aqui. Na melhor das hipóteses, põe um parênteses aqui. E aqui põe centímetro quadrado. Daria para colocar em evidência também, tá? Daria para escrever assim, ó, que a área ela vai ser igual 4 vezes, perdão, 4 não, pode ser 16 vezes 4 menos π centímetros quadrados. Só para você entender o que eu fiz. O 16 multiplica 4, dá 64. 16 multiplica menos π, dá menos 16π. O 16 é fator comum, daria para escrever dessa maneira também. Tudo bem? Vou ficar aqui do ladinho. Então perceba, eu coloquei um caso de tangência, a reta não ficou tão explícita assim, mas o caso de tangência permaneceu. Tá certo? Galerinha, é isso então. Mais um caso para conta. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!